Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, a você que nos acompanha pelo YouTube, que Deus abençoe de maneira poderosa no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar aqui um pouco a respeito do sonho de Davi, ou talvez dos teus sonhos, que essa mensagem aqui com certeza vai falar dos teus sonhos. E eu queria que você o acompanhasse, onde eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Está aqui em Salmo 51:5, aonde diz assim: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Você percebe que Davi, quando ele escreveu esse salmo, Davi ele estava vivendo um dia de angústia na sua vida. Ele estava sentenciado à morte. E ao escrever esse salmo, reconhecendo de onde ele tinha vindo, reconhecendo por sua vez a sua origem, Deus volta atrás com relação a Davi, o qual estava sentenciado à morte, inverte as coisas na vida dele. Porque, para quem não sabe, Davi era um filho bastardo, um filho de um relacionamento extraconjugal que Jessé teve fora do seu casamento. E um filho, naquela época, precisamente falando na época do próprio Davi, quando se tratava de um filho bastardo, ele não tinha as mesmas regalias que os filhos do casamento que o pai com a mãe tinha. Não tinha os mesmos benefícios que os outros. Tanto que Davi ele tinha um sonho. Você deve dizer: pastor, e qual era o sonho de Davi? Comer queijo. Esse era o sonho que ele tinha. E todas as vezes que os seus irmãos legítimos sentavam com seu pai para comer, Davi ele tinha que ficar do lado de fora. Ele não podia participar daquela mesa, porque mesa é altar, altar é lugar de aliança. E o filho bastardo até então, ele não podia ter aliança conforme a lei da época. Ele ficava do lado de fora. Quando seu pai e seus irmãos terminavam de comer, todos se retiravam da mesa. Davi entrava para comer as migalhas que sobravam, o resto que sobrava, para tentar comer algum pedacinho de queijo, o qual era um sonho que Davi tinha. O sonho de Davi era comer queijo. E os irmãos sabiam. Mas sabe o que os irmãos faziam? Porque os irmãos de Davi odiavam ele. Os irmãos de Davi não queriam ver ele pintado de ouro na sua frente. Os irmãos de Davi macetavam o resto de queijo que sobrava e pegava e jogava na lata do lixo para Davi não ter seu sonho realizado. Só que Deus estava por detrás daquela circunstância, porque aquele sonho que Davi tinha, e esse sonho que você também tem, a gente passa um período da nossa vida sonhando. A gente passa um período da nossa vida buscando pelo nosso sonho ou carregando o sonho conosco. Mas chega um dia que a gente deixa de carregá-la e passa a vivê-la, aquele sonho, o qual no coração nós temos. E você com certeza tem sonho, você que vai ver essa mensagem, embora eu não sei qual é, eu não tenho bola de cristal para saber. Mas o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, ele sabe o que é teu sonho. E eu vim te dizer, debaixo da unção de Deus, continua carregando o teu sonho. Não sei por quanto tempo você ainda vai carregar, mas uma coisa eu vim te dizer, no nome do Senhor Jesus. Está chegando o dia que você vai deixar de carregá-la, o sonho, e vai passar a viver os teus sonhos no nome de Jesus, tá bom, queridos? Davi passou uma parte da sua vida carregando o seu sonho, atravessando o deserto. E quando chegava a época de guerra, o pai de Davi, Jessé, falava para Davi: Davi, vai no campo de batalha levar comida para os teus irmãos. Para quem não sabe, a comida que ele levava era queijo na época. E queijo era o sonho de Davi. Davi tinha um sonho que era comer queijo, mas os irmãos não deixavam, porque sabia do sonho que Davi tinha. Então Davi pegava aqueles queijos pesados, colocava sobre os seus ombros e atravessava aquele deserto, levando sobre os seus ombros uma quantidade de queijo que pesava sobre ele. E Davi, como falei no início, ele não tinha as mesmas regalias que seus irmãos, porque Davi cuidava do rebanho da família, e Davi cuidava da cozinha, era o menino de recado, era o mordomo de casa, era o garçom de casa. Davi era aquele que lavava a louça suja, era aquele que pegava as migalhas que sobravam da mesa para comer. Então ele pegava o resto que sobrava, comia, e quando seu pai mandava ele na guerra ou no campo de batalha levar queijo, ele colocava sobre seus ombros a quantidade e ia levar para os seus irmãos que estavam na guerra, porque os irmãos de Davi eram guerreiros, mas Davi era aquele que cuidava do rebanho da família. Então a comida dos irmãos cabia a Davi levar. E como eu falei, Davi não podia usar o calçado que os seus irmãos usavam, porque ele não tinha as mesmas regalias, por ser filho bastardo. Davi atravessava aquele deserto, aproximadamente 5 a 8 quilômetros de distância da sua casa, até o campo de batalha onde os seus irmãos guerreiros estavam na guerra. E ponhava aquela quantidade de queijo e saía andando, de cabeça baixa, descalço, durante o dia, que fazia aproximadamente de 45 a 51 graus durante o dia aquele deserto. E à noite fazia de 5 a 8 abaixo de zero.
E ele naquele sol causticante, naquele deserto descalço, deixando suas pegadas por onde passava. As pessoas que passavam no caminho por onde Davi havia passado, sabiam que ele tinha passado. Ele sabe por quê? Porque Davi era um menino que deixava as marcas de sangue por onde passava. Porque os seus pés estavam feridos pela temperatura do tempo. Seus pés estavam feridos por aquela terra quente daquele deserto descalço, que ele não podia usar calçado. Pelo fato de ser bastardo, a lei não lhe permitia. Então ele atravessava aquele deserto, carregando sobre seus ombros aquele peso, aparentemente sozinho. Por que aparentemente sozinho? Porque Davi não era piloto de Fórmula 1. Na Fórmula 1, a cada percurso, a cada volta completada, tem sempre alguém dando uma bandeirada, motivando aquele piloto a pisar cada vez mais fundo. Mas no deserto de Davi, aparentemente falando, não tinha ninguém para lhe incentivar, era ele sozinho. Não tinha ninguém para dizer assim: vai Davi, você vai conseguir. Vai Davi, você é forte, você é capaz. Vai Davi, você vai alcançá-lo. Era ele, Deus e mais ninguém. Por que deserto que nós atravessamos, que a gente não pode contar com ninguém senão a presença do Todo-Poderoso? E Davi foi sobrevivendo naquele deserto. E Deus preparando Davi enquanto ele vencia aqueles desertos na sua vida. Você que vai ver essa mensagem, quantos desertos você já venceu? Talvez você está passando por um agora. E você deve estar se perguntando do outro lado: até quando vou ter que suportar esse deserto? Davi não toca nenhum queijo daquele, porque Davi era um menino obediente. Se ele tivesse tocado nenhum queijo daquele, certamente Deus não havia escolhido. E o diabo com certeza falava para ele naquele deserto sozinho, longe do seu pai, longe dos seus irmãos. Os seus irmãos eram 7, exatamente 7. 8 com ele, ele era o 8º filho, que era o bastardo. Certamente o diabo soprava: Davi, queijo é teu sonho. Ele carregando aquele fardo de queijo sobre seus ombros, aquele fardo pesado, aquele cheiro de queijo nas suas narinas. O diabo devia falar: como um pedacinho, ninguém está vendo. Mas Davi em nenhum momento caiu na tentação, simplesmente suportou, vencendo um deserto por vez, um deserto a cada dia. Enquanto ele ia vencendo aqueles desertos, ele ia carregando consigo o seu sonho, porque comer queijo era o sonho de Davi. Então ele estava atravessando o deserto, carregando o seu sonho consigo. Mas como eu falei, chega uma hora que a gente deixa de carregar o sonho e começa a viver o próprio sonho que a gente tem no coração. Talvez você está cheio de sonho, você que vai ver essa mensagem. E eu vim aqui debaixo da unção do Espírito Santo te dizer: quando você menos esperar Deus, Ele vai se manifestar na sua vida. E você vai deixar de carregá-la, os teus sonhos, e vai passar a vivê-la, os sonhos que você tem no coração. Enquanto Davi está atravessando aquele deserto, o Espírito Santo fala com Samuel, lá no sul de Jerusalém. E o Espírito Santo fala assim: Samuel, encontrei o que eu estava procurando. Pega um chifre, enche de azeite. Chifre na Bíblia representa força, azeite representa unção. E desce na casa de Jessé, lá está o coração, o que eu procurava, encontrei o segundo coração. Até então Samuel não sabe quem é, mas Samuel obedece a voz do Espírito Santo e vai. Samuel era a maior autoridade da época. E quando Samuel chega na casa de Jessé, está lá em 1 Samuel 16, a conclusão do Salmo 51:5. Samuel chega na casa de Jessé. Ele pergunta para Jessé: onde estão teus filhos? Tinha só um em casa, os demais estavam no campo de batalha. E aí Davi está lá no mato cuidando das ovelhas. Jessé chama esse filho que estava em casa, passa diante de Samuel. Samuel olha e fala: deve ser esse, bonito, alto, forte. O Espírito Santo volta, sopra no ouvido de Samuel e fala: você está olhando pelo lado de fora, Samuel. Eu vejo pelo lado de dentro, eu não vejo como vê o homem. Então Samuel pergunta: onde estão os outros teus filhos? Aí ele chama Davi. Davi, o menino vem correndo, descalço, os pés sangrando, e fala assim: vai lá no campo de batalha chamar teus irmãos. Davi vai lá no campo de batalha chamar os seus 6 irmãos que faltam, que tem um em casa, tem 6 no campo de batalha. Aí Davi vai chamar os irmãos, aí passa um por um adiante de Samuel, e não era nenhum daqueles. E aí Samuel chama os irmãos e continua no campo de batalha. Mas quando Samuel chama os seus irmãos, quando Davi chama seus irmãos, você percebe na palavra de Deus que os irmãos de Davi cospem na cabeça dele, faz questão de cuspir na cabeça de Davi, saliva na cabeça de Davi, porque eles têm prazer em humilhar Davi. Eles têm um prazer em pisar em Davi, fazer de Davi escravo, fazer de Davi mordomo de sua casa.
E quando cospe na cabeça de Davi, todos os irmãos dele jogam poeira. E aí aquele menino já chorava a dor do abandono. Aquele menino já chorava a dor da rejeição. Aquele menino, seus pés já estavam sangrando por estar descalço, atravessando aquele deserto no dia a dia. Seus pés estavam feridos. Seus pés estavam machucados. Ele deixava as marcas de sangue por onde passava. Então Davi foi o menino dos pés, o qual deixava as marcas por onde passava. Davi foi o menino que seus irmãos faziam questão de humilhar, salivava na cabeça dele, cuspia na cabeça dele. E os irmãos de Davi ainda jogam poeira ou terra na cara de Davi. E Davi, agora seus olhos estão lagrimejando. Por quê? Porque além da poeira que os seus irmãos jogam nele, a humilhação, Davi está cansado, Davi está com os pés feridos. Davi não está ferido só espiritualmente, a dor do abandono, da rejeição, mas fisicamente ele está ferido também pelo tempo, pelo sol causticante. Mesmo assim ele vai sobreviver no deserto. Seus irmãos voltam para casa para passar diante de Samuel. E Davi volta, vai cuidar das ovelhas. Depois que passa os 7 irmãos diante de Samuel, Samuel olha e fala: não é nenhum desses. Acabaram teus filhos? Aí Jessé olha assim e fala: falta um, o filho bastardo, o filho do relacionamento extraconjugal. Você que ouve essa mensagem em algum lugar, eu queria que você prestasse bem atenção. Cuidado se você é alguém que julga outro, se você é alguém que condena, que rejeita, porque Deus pode usar aquele que você rejeitou, Deus pode usar aquele que você abandonou, ou aquele que você humilhou, para você precisar dele depois. Então, quando Jessé manda chamar Davi, aquele menino vem com os pés ensanguentados, a cabeça cheia de saliva, o corpo cheio de pó, todo sujo, fedido, que Davi tomava banho uma vez ou outra. Davi não dormia na cama como seus irmãos. Seus irmãos dormiam em cama, pele de ovelha, bem macio. Davi dormia em um couro no chão, que ele não tinha as mesmas regalias de seus irmãos. E os olhos lagrimejando, todo sujo, chama ele. Quando chama, ele passa diante de Samuel, todo fedido, sujo. E Jessé, seu pai e seus irmãos têm vergonha de Davi, que ele estava todo sujo. Então o Espírito Santo sopra no ouvido de Samuel e fala: esse é o segundo coração, o qual estava procurando, unge ele. E aí o próprio Davi, ele finalizou essa mensagem dizendo: prepara uma mesa na presença do meu adversário, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. A bênção de Deus na vida de Davi, na frente daqueles que ele rejeitava, na frente daqueles que haviam ele abandonado, foi tão grande aquela bênção, foi tão extraordinária, que a Bíblia diz que o cálice transbordou. O próprio Davi fez questão de falar isso. Ele foi honrado. O menino dos pés ensanguentados, o menino que tinha saliva na cabeça, o menino cheio de pó, que fedia ovelha, o menino de lágrimas nos olhos, foi honrado adiante do seu pai e dos seus irmãos, que era rejeitado por tudo e por todos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Agora Davi não vai mais carregar seu sonho. Deus olha para Davi e fala: Davi, você carregou seu sonho até agora, mas agora você vai viver seu sonho. Ou seja, nós não podemos passar a vida inteira carregando queijo. Tem hora que a gente tem que parar de carregar queijo e sentar para comer o queijo qual carregamos. Tem hora que nós temos que parar de carregar o sonho e começar a viver o sonho. Foi o que aconteceu com Davi. Assim eu creio que está próximo a acontecer com você também. Você já sobreviveu muitos desertos. Sobrevive mais esse. Deus é contigo como era com Davi. Daqui a pouquinho você vai parar de carregar teu sonho e você vai começar a viver, porque tudo que você está vivendo, Deus está por detrás, vai te honrar na frente de todos aqueles que não acreditam em você. Tá bom, meus amados? Vou ficando por aqui, mas finalizo deixando isso no seu coração. Tá chegando o dia que você vai deixar de carregar queijo e você vai começar a comer o queijo que você carregou. Você vai deixar de carregar o sonho e você vai começar a viver seu sonho no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.